Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o horário que você vai assistir o Santo Podcast hoje. Mais um episódio, Giovanni Claudino comigo aqui mais uma vez. Feliz demais por Poxa, estar aqui mais um dia, né? é verdade. Dia esse que o Senhor escolheu para falarmos das Escrituras. Meu Deus, um sorriso bonito, né? Um negócio sensacional. Sorriso de R$500. É de 500 não, pronto. Bom, eu estou saindo inclusive de uma gripe, não gravamos durante umas 2 semanas aí, Tá, mas o senhor tem cuidado, né? cuidado. O senhor tem cuidado. A vozinha tá vindo, tá? Aos pouquinhos a gente vai, ó, tentando agora. Maravilhoso. Mas vamos lá. Você que tá aí no Spotify, ou você que está no YouTube, enfim, você que está no TikTok. Temos uns irmãos aí que nem sabia que existia isso, tá? E Eu vou tão falar lá uma falando coisa. de Jesus. Sim, o legal do Santo Podcast é isso, né, Giovanni? Por quê? Que você pega um irmão, sei lá, vamos chutar aqui, o Israel Vieira, Israel Vieira. né? É um cara que ele não vai estar no TikTok, não tem nada que lhe atrai, Ele nem sabe como baixar o aplicativo. não sabe? Nós colocamos ele então no TikTok, tá? O problema é dele agora, porque Sim, não. a titia, a priminha, a sobrinha vai falar, titio, Te vi no TikTok. E tu não tá dançando, né? maravilhoso. Tu não tá dançando lá. Entre uma dança e uma palavra, uma Isso, dança e uma palavra. E o Exato. pau torando, E o né? pau torando e Satanás cabreiro com a gente, tá? Isso. E A assim, gente tá ó, botando os estamos em crentes lá. todas as redes, né? Estamos no Twitter. No Twitter também. Aliás, não posto nada no Twitter. Tu tem que postar, Tô hein? postando, tô Tá postando. Tá lá, coisa mais linda, vai lá. Então tá bom. O Santo Podcast no Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Isso. Não, TikTok, o diabo tá muito derrotado. Não, e é lindo, tá? É lindo. Vá lá no TikTok. Por favor, você que não tem o aplicativo, Isso. crie o teu perfil lá só pra seguir nós lá e curtir Isso. as... Mas tu só- for um pouco só pra ser endemoniado, legal. mas tu for um pouco endemoniado e fica olhando dancinha pra lá e pra cá, não faz, não vai. baixa. Fica por aqui. Deixa assim, porque tu vai ver uma Isso, palavra Isso. e 7 dança. E aí o meu problema é tu entrar na dança. E se perder na palavra. Então, Fica aqui. isso, Se tu fica não tá aqui. lá, nem vai. É isso Deixa, aí. deixa. Tem gente que nem sabe o que é isso. Alguém vai... Alguém, Isso. quem tá lá, vai tá lá e vai Terrível, receber. né? Terrível, Não, tá? não vai não. Terrível. Aí eu entro, vou lá, faço o que tem que fazer e já saio. E Porque já não, sai. Não faz sentido nem Senão ficar não lá. faz sentido. Então, um abraço, mas a gente até Para os brincou homens aqui. do TikTok. Isso, a gente brincou porque no primeiro podcast nós lançamos essa pergunta, né? Que nós iríamos tentar estar no TikTok E deu certo. se o canhoto não tivesse. Não pode falar canhoto, que também nós não vivemos num tempo muito. Isso. O canha. É isso. Isso. Hoje falar do canhoto, a E gente não. compra briga desnecessária. Exato, nem aqui estamos nem falando disso. precisa. Nem precisa. Nem Mas tô falando vamos disso. lá. E aí a gente conseguiu estar no TikTok com o Santo Podcast. Tá. Quero agradecer a galera do Bom Samaritano, que tá com a gente também. E hoje nem na mesa está. Mas eles estão com a gente. Estão com a gente, tá? Estão com a Isso. gente. Se vocês Tem forem no perfil deles, vocês vão ver que a gente tá lá. Isso, deu um Tá bom. probleminha técnico do dono não Isso. mandar os materiais. Os pra materiais hoje, mas nós vamos conversar com ele e puxar a orelha nós. do Vamos dono. trazer a Ana Pônica aqui pra cuidar disso. Perfeitamente. Um abraço também pra galera do Belas Artes, o estúdio do Belas. Nós estamos aqui em Maravilhoso, Joinville, né? inclusive. Não, é incrível, né? Um baita do estúdio. É claro que tem um pouco da beleza que brilha do Arthur. Sim, né? Que o Arthur faz acontecer, né? Tira o Arthur, não fica tão bonito. Isso, Essa eu é uma gostei dessa verdade. parte do tiro Arthur. Eu gostei dessa parte. Mas, muito obrigado a toda a galera do Belas Artes aí. O Natalino, a Mirtes, o Natan, o Arthur, enfim, toda a galera que faz parte aqui. E também pro Marco, né? O barbeiro Marco. Box 91. Você que é feio, precisa do Santo do Marco para te deixar bonito. Isso. E do Santo Podcast para te deixar bonito por dentro. Oh, glórias a Deus. Se bem que assim, o Marco ele atende numa geolocalização, né? Sim, mais sim. aqui no sul do Brasil, Sim, especificamente em Joinville. Então você que é desfavorecido geneticamente nesse Aí perímetro. tem que procurar outro canto. Exato. Mas se você tá aqui por Joinville, Isso.
vai o no Marco pode dar jeito. Às vezes não dá jeito, tá? Mas aí é outra Alguma história. coisa ele faz. Aí é outra Bom, história. a gente vai começar aqui hoje esse episódio falando de uma carta de capítulo único, né? E eu tenho a plena convicção que vai ser algo muito legal, algo muito agregador para você. E o objetivo é o mesmo do que a gente trouxe lá no primeiro podcast, por exemplo. Se você não assistiu, assista lá. É lermos as Escrituras e vermos o que o Senhor tem falado conosco através das Escrituras, o que tem chamado a atenção. Provavelmente para você também vai enxergar mais coisas, ou o que a gente falar aqui já vai te agregar, ou você vai ter ouvido falar de uma outra perspectiva em relação àquele capítulo que a gente vai expor aqui e tudo mais. Então isso é muito bom quando a gente agrega um ao outro, vai servindo um ao outro, e essa fonte inesgotável, que é a palavra de Deus, vai jorrar mais uma vez durante esse podcast. Giovanni Claudino, que é o nosso leitor oficial, né, vai dizer a carta que nós vamos falar hoje aqui. Hoje nós vamos falar da carta que Paulo escreveu ao nosso irmão Filemon. Filemon. Então essa carta é uma carta muito interessante, né? Estudiosos dizem que ela veio na segunda lefa de cartas, né? Uhum. E veio não específico para uma igreja, né? Não foi para a igreja Sim. que estava localizada em tal cidade, mas para alguém em específico. Legal Né? demais. Então essa carta é para o irmão Filemon. E eu olhando e a gente lendo ela, dá para muito perceber que por vezes eu sou esse irmão Filemon que preciso receber essa Filemon carta. sou eu ou não? Sim, inclusive quando estava lendo, né, mais uma vez essa carta de Filemon, estava bem rabiscadinho já, eu peguei minha identidade para ver se eu não sou o Filemon, porque muitas vezes eu preciso dessas pancadas que Paulo, pancadas entre aspas, né? Mas Sim. desses ensinamentos que Paulo sutilmente entrega para esse amado irmão querido que o Senhor aprovou. Sim, é verdade. Vamos começar então. Você pega a sua Bíblia aí ou abre o seu aplicativo, você que está ouvindo o Santo Podcast aí, em Filemon, após Tito, tá? Sempre tem aquele pastor que mete uma dessa. Filemon, para quem não tem a habilidade de estudar o Novo Testamento ou já não leu, ele se perde, porque realmente uma folha. Meia folha, né? É meia folha. Virou a folha, já não é mais, já é Hebreus. Exatamente. Então, mas enfim, você vai achar aí. Eu ele vou começar é tipo. Se lembra do índio Tupinambás, não? Tu vai entrar? Todas tu entra, tem certeza? Sabe aquela zorbeira? A zorbeira tu vai entrar. Deixa eu entrar que eu vou entrar. Entra. Só aquela linha, só a linha no Tupinam. Ele tá ali. Se tirar. Eu não tenho advogado pra isso, John. O que nós vamos fazer? Se arrancar a página, tu sente falta. Tá. É aquele negócio. Ele tá ali. Se tu tirar, tu sente falta. É aquele pad na música, pra quem é músico vai entender o que eu tô falando. Ô, Giovanni, a música, tu tira tá com o pad. Se tu tira o pad, opa. Deixa eu ligar pra minha cunhada aqui, ver se ela pode. Se tu tirar o pad, tu sente. Então, realmente, o Filemon, ele tá ali, né, entre Tito e Hebreus, é muito pequeno, muito curto. Falando em índio, John. Ai, calma, gente. Falando em índio, aqui, ó. Se você tem um irmão, tá? Um irmão em Cristo que é índio, a gente quer trazer ele aqui. Cara, tem vários irmãos aí. Não, mas eu não conheço nenhum aqui em Joinville. Mas deve ter. É verdade. No sul do estado, verdade, eu sei que lá pra região de
de Garopaba ali, eu sei que tem uns índios ali perto. Mas aqui eu não conheço. Se você conhece um irmão aí, a gente quer trazer aqui para falar um pouco de Cristo. Vamos ler Filemão? Vamos ler Filemão. Vamos ler Filemão. Olha, eu chorei, tá? E sabe o mais legal disso? É que eu não vou cortar nada, né? Porque essa brincadeira sadia nós precisamos nos dias de hoje. Só se o YouTube realmente quiser cortar alguma coisa nesse sentido. Vamos lá. Filemão, então, pegando o gancho do Giovanni ali, é bem curtinho entre Tito e Hebreus. Tipo a cueca do índio. Exato, seria mais ou menos essa que eu acabei me alongando demais. Vamos lá, Filemão, e o Giovanni vai começar a ler aqui, então, verso 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne, com vocês em sua casa. Olha que demais. A vocês a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, nesse início aqui, é muito legal, e aí só trazendo nessa saudação de Paulo mesmo, essa compreensão, né, na própria oração ali, a quem ele está se referindo, sabe? Por exemplo, quando ele vai fazer uma saudação, primeiro ele está falando ali de Filemão, nosso amado cooperador, um cara que com certeza se doou muito pelo evangelho, né? Tanto que ele vai continuar falando aqui coisas que alegram o coração dele em relação à vivência desse irmão que tem cooperado para que o evangelho fosse pregado, né? Que ele vai falar em relação a Filemão. Mas eu acho demais, sempre que eu vejo na Bíblia, por exemplo, o verso 3. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, sabe? Essa compreensão de que tem o Pai e tem o Filho. De que tem o Filho. E em outros momentos ele também já coloca o Espírito Santo junto. Sabe, essa compreensão da Trindade. Né? Isso é algo que aí para mim, né, me chama muita atenção, como os irmãos eles já tinham essa compreensão muito clara, e nas saudações eles falavam isso. Então, e por vezes a gente até, por não entender isso, só dando essa aspas aqui, numa oração a gente chama o filho de pai, pai de filho, pai de filho, filho de então, mãe do filho. E como é importante quando você consegue compreender bem a quem você está se referindo, né? E, poxa, os irmãos aqui tiveram essa experiência tão palpável, né? E Paulo ensina muito bem isso, né? Todas as cartas dele, ele dá essa introdução quase que padrão dele. Sim. Justamente porque tudo é ensinamento. Nenhum versículo passa... Não, só passou aí para o famoso encher linguiça. Não, tem um ensinamento. Exatamente. E esse não deixa de ser um ensinamento, né? Essa introdução de Paulo é um ensinamento. É verdade, é verdade. 4. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Isso é maravilhoso, né, Giovanni? Porque ele escreve a carta estando preso, né? E no final da carta ele deixa claro isso. Mas ele coloca aqui: o seu amor tem me dado grande alegria e consolação.
Imagina você tá preso e você, por vezes nas crises de fé que a gente tem, né? Nas nossas vidas e tal, e a gente pensa, pô, será que valeu a pena? Será que tá valendo a pena viver dessa forma? Sabe, aquelas crises que nós temos, e aí quando a gente olha para um irmão que a gente serviu, e o cara tem fluído de Deus, e você fala assim, valeu a pena. Tem valido a pena. E olha só esse versículo 7, seu amor tem me dado grande alegria e consolação, como tu falou, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Cara, olha o aprendizado que essas 3 palavras aqui dá. Porque eu me olho no espelho e digo assim, ó, eu sou o irmão que reanima o coração dos meus irmãos? Ou eu sou aquele que, se alguém vem com uma pedra, eu já junto mais 5, 6 e digo, vamos pra cima. Vamos pra cima, vamos embora. Quem eu tenho sido? E aí eu vejo que isso deixava Paulo, imagina o que Cristo não sentia de alegria de ver um irmão sofrendo, com a gente, como todo mundo aqui sofre, mas quando chega um outro irmão do lado, ele aquece o coração, ele reanima, né? Ele fala das coisas do Senhor, então para que ele se fortaleça no Senhor. Sim. Então, cara, olha a alegria que Paulo tinha nesse irmão. E outra coisa também é essa importância da oração, né? Porque Paulo ele coloca aqui no versículo 6 dizendo o seguinte, primeiro no 4 ali, né? Eu dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você, nas minhas orações. Né? E aí vem um princípio muito importante. A oração, que nós conversando com o Dionei, ele comentou aqui, um dos cortes que saiu aí no Santo Podcast, depois você procura no YouTube, como esse princípio e essa doutrina espiritual e esse presente que nós temos, que é de conversar com o Senhor, tem sido negligenciado por vezes. Oração. Homens de oração, mulheres de oração. Sabe, aquela pessoa que para realmente o que está fazendo para se dedicar a conversar com o Senhor. Não que no carro você não consiga conversar. Não que enquanto você está caminhando você não consiga falar com o Senhor. Mas você parar e assim, ó, como ele coloca aqui, eu sempre lembro de vocês nas minhas orações. Lembro de você, Filemon. Eu coloco você em minhas orações. Eu oro por todos os santos. Olha, eu ouço falar da fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Então você pensa como é importante você ter essa atitude, essa diligência, essa prática de conversar com o Senhor e apresentar diante do Senhor os seus irmãos. Não só o que você gostaria de ganhar. E isso é porque perfeito. Aqui porque essa carta Paulo deixa bem claro que ele estava preso. Se fosse eu, provavelmente estaria orando, Senhor, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Esse vale é fundo demais. Então seria quase que uma oração repetitiva minha, bem tola assim, me tira daqui, me tira daqui. Sim. Né? Em nome de Jesus, me tira daqui. Sim. Mas me dá uma escada, preciso sair daqui. Me dá a chave. Mas ele estava focado em gastar o seu tempo, ou investir o seu tempo orando a Deus, lembrando dos irmãos. Que é isso, né? Então o irmão lá, aquele irmão que se encontra com aquela igreja lá, abençoa fulano. Então, quantas vezes eu tenho orado pelas pessoas que estão ao meu redor? Sim. Então é uma responsabilidade nossa também, um aprendizado para nós, não orar pelo que eu quero, mas orar pelos meus irmãos. Incrível. E até essa carta você vai perceber, nós estamos no início dela, tá? Paulo é um irmão muito, muito esperto também, né? Ele usa muito da tática que nós chamamos marqueteirinho. Aqui. Não. Ele usa
A estratégia Tá. Toque Me Voe, estratégia pão, carne, pão. Tu conhece a estratégia pão, carne, pão? Não? Pão, carne, pão. Primeiro ele dá o pão. Olha, Tá. irmão. Depois ele morde a carne. Irmão, tu tá voando, hein, Tá. irmão? Tu é o cara, tá? Ele deu uma elevadinha Isso, aqui. isso. Tá? Ele pegou o Filemon e disse aqui, ó. Quinto andar, vai, neguinho. Ele foi lá no Belas, lá no terceiro. Jogou lá no terceiro andar. Terceiro Ele chamou, é o patrão. Vou só resumir antes da gente entrar. O que seria a estratégia pão, carne, pão? O patrão te chama e fala o seguinte: Giovanni, tu tá voando, irmão. Olha, tu tá entregando os resultados. Eu vou te o meu melhor. Não, eu vou te falar. Tem bastante gente aqui. Mas o que eu tenho ouvido de ti, tá estourado. Lá em Tá. cima. Aí tu já inchou o peito, tá total. Aí o cara fala Preciso assim, de ti até meia-noite. aí o cara fala assim, tu tá muito top. Agora, tem umas coisas aí que nós precisamos Conversar. ajustar. E aí ele começa a vir com a carne. Aqui, Tá. lá, Só aquela rasteira. aqui. E tu já tá começando a ficar desmoralizado. Aí ele diz o quê? Depois que ele falou tudo, deu toda a carne, te levantou lá em cima, te jogou lá embaixo. Aí ele faz o quê? Mas é o seguinte, eu tô contigo. Tô fechado contigo. E a gente vai fazer tudo isso juntos, tá? Pronto, fechou o pão. Ele mandou o que tinha que falar, Isso. alisou quando tinha que alisar e agora segue. Come. Vai pro motoboy e o motoboy aqui na estrada. Maravilhoso. Manda pro Fifi. Então, e claro, né, não falando que não aconteceu, né, mas trazendo aqui para esse contexto de Filemon, ele jogou o irmão lá em cima agora, trazendo todos os pontos positivos de que ele realmente estava praticando no Senhor e como isso era bom, né? Mas o objetivo da carta, né, começa a vir o que nós chamamos de a partir de agora. Porque ele joga lá, ó, seu amor é incrível, você tem transbordado em bondade. Ó, o versículo 7, seu amor tem me dado um grande alegria, consolação, ou seja, meu irmão, você tá voando. Tu é top. Isso, porque você, irmão, repare bem. Ei, você. Você tem reanimado o coração dos santos. Olha que coisa incrível, né? É um irmão que realmente tem aquecido os corações dos que foram separados para o Senhor. E agora, então, ele entra com o pedido. Isso. Né? Isso me remete a algo muito incrível, que é os teus problemas são os meus problemas a partir de agora. Então, eu preciso deixar com que você fique bem, conhecendo as tuas dores. E aí ele vai nas dores do nosso irmão Onésimo, que iria ter que retornar para o seu senhor chamado Filemon. E agora entra a intercessão de Paulo em favor desse irmão chamado Onésimo, que você vai conhecer a história dele a partir de agora, que Giovanni vai começar a ler. O 8 diz assim, ó: por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Aí, alguns pontos para que você possa ir digerindo aí à medida que a gente vai falando aqui. Então ele deu toda aquela introdução, né, Giovanni? Falando dos pontos ali, até que você mesmo citou, né? Aquela erguida. Aquela erguida fala do amor,
de Filemon, fala da fé, fala como ele tem reanimado os santos, né? E aí o 8, na versão NVI, ele já diz o quê? Qual que é a primeira frase? Por isso... Pronto. É isso. Ele levantou... Por isso... Já que tu é esse cara aí... por isso... É por isso que eu acabei de falar, tudo que eu acabei de dizer aqui é por causa disso, tá? Que eu mesmo, tendo a liberdade, né, em Cristo, plena liberdade de mandar você cumprir o seu dever, pronto, prefiro fazer um apelo. Aí Paulo deu aquela... É por isso que você tá em Cristo, você tá transbordando em amor, você é um cara cheio de fé, tem animado e reanimado o coração dos santos, inclusive tem me consolado. Por isso, eu tenho liberdade plena para mandar você fazer isso que eu vou pedir agora. Porque você tem que cumprir o dever, na verdade. Exatamente. Né? Mas eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu poderia falar, cara, você precisa aceitar isso que eu vou te dizer. Mas eu vou dizer o seguinte, eu apelo a você em amor. Aceite. Lembrando que ele já transbordava em amor. Ele diz que é por isso que tu já tem crescido em amor. Então eu vou conversar também com você em amor em Cristo Jesus. Nós somos irmãos. É lindo demais isso, cara. Porque quando dois irmãos se conversam no Senhor em amor é diferente, né, Giovanni? Eu vejo essa carta uma carta de reconciliação, né? Porque Paulo, tipo assim, Paulo via dois irmãos afastados e tipo assim, esses dois não podem se encostar. Né? E aí até eu não acho que você que tem dois irmãos aí que estão se faiscando, você é o cara talvez certo para chegar e colocar os dois, a não ser que o Senhor direcione. Sim. Tem que ter um cuidado a respeito disso. Mas Paulo teve a ousadia e a sabedoria para como fazer essa reconciliação, né, entre homem e homem. Sim. Né? Jesus faz essa reconciliação entre nós e Deus, e Paulo teve a sabedoria como irmão mais velho de fazer essa ligação entre dois irmãos que estavam distantes. Né? Sim, e até é o que essa carta vai apontar também, é justamente para isso que você falou, para Cristo. Sim. Né? Vai mostrar muito do que Cristo fez por nós, do que Deus fez por nós, e a gente vai ver muito disso nessa carta. Então, como o Giovanni deu ali, o versículo 9, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Cara, quantas pessoas, quantos de nós, numa situação difícil, como no caso dele, de prisão, ainda assim consegue pregar o evangelho e gerar filhos na fé? O quanto que você consegue, no Senhor Jesus, ter forças para que no meio de uma doença, no meio de um desemprego, no meio de um caos familiar, ainda tem forças para pregar o evangelho e gerar vida no outro. Conseguir ver o amor de Cristo em todas as situações, né? Isso sabe, e até mesmo, por exemplo, na família, um momento completamente que desestrutura toda a família, você está aqui, pregando o evangelho para irmãos que vão ouvir, entendeu? E aí ele diz, olha, esse filho Onésimo eu gerei enquanto eu estava preso. E aí ele dá o diagnóstico de uma pessoa que não conhece a verdade, isso falando em termos espirituais, obviamente, para depois de uma pessoa transformada por Deus. Versículo 11, de novo, Giovanni. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim.
Então ele se tornou de fato um filho saudável, digamos Sim. assim, né? Ele é útil para mim e também é útil para você. E para você que está ouvindo agora pela primeira vez, por exemplo, ele diz assim: apelo, né, em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Antes ele era inútil para você, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Aí você pergunta, você olha para o texto e diz: tá, mas quem é Onésimo? Né? Porque ele vai falar, ó, parece que tem uma ligação aí, né, Giovanni? De onde é que eles se conheciam? Isso. Eu tô mandando a carta para Filemon. Aí na carta para o Filemon eu exalto ele lá em cima, jogo: olha, como você tem sido um cristão exemplar. Agora eu vou fazer um pedido para você. Por mais que eu poderia até mandar em você fazer isso mediante ao que nós cremos, mas eu prefiro fazer em amor. Sabe, eu quero apelar aqui por Onésimo. Aí você pensa, mas caiu. Quem é? Agora caiu de paraquedas um tal de Onésimo. Quem é? Esse filho que eu gerei enquanto estava preso. Antes, esse cara era inútil para ti. Ou seja, eles já se conheciam antes. Uhum. Mas agora, esse cara que era inútil para você, agora ele é útil tanto Para nós dois. para você como para mim, para nós dois. Giovanni, quem que era esse cara, Giovanni? Onésimo. Onésimo não era nada mais, nada menos que um escravo de Filemon, que fugiu, né? E na época, não se assustem, mas na época podia, isso era legal. E Onésimo, então, fugiu de Filemon. Isso era legal, calma. Isso era legal. Era tipo legalizado. Assim, legalizado, tá? Não vai achar que... Isso era não massa, é que eu acho tá, massa, gente? não. Toppen. Isso... Não. Tá, mas era regulamentado. Regulamentado, isso. Né? Era como se fosse um funcionário. Isso. Só que para Onésimo sair da terra de Filemon e ir para um outro lugar, ou seja, fugir é sair de Joinville e eu vou fugir para onde? Se eu quero fugir do John de Joinville, eu vou para São Paulo, Rio de Janeiro, uma cidade gigante que não está colada a mim. Uhum. Então eu preciso chegar lá. Como eu chego lá? Com dinheiro. Dinheiro de onde? Do irmão Filemon. Pronto. Então eu surrupiei, a história, o que dá para se desenhar, que ele além de fugir, ele custava um valor. Sim, e vários teólogos chegam à mesma conclusão e assim, muitos chegam à mesma conclusão. Então, ou seja, ele teve que roubar Filemon para poder fugir. Custear a viagem para onde fugiu. Chegou lá, conheceu Paulo. A história, ou eu talvez não saiba como exatamente se conheceram, mas enfim, através de Paulo ele conheceu o Evangelho de Jesus. E que aqui não conta, né? Mas a gente pode até viajar na maionese. O cara, ele roubou Filemon. Sim. Né? Surrupiou tudo, ó. Vou vazar. Picou a mula, como diz os Catarina. Isso, é o cara que ganhou na Trimania, pode abandonar o emprego. Ele ganhou 100 mil na Trimania, abandonou o emprego, comprou um carro de 93 mil, acabou. Foi fazer o seguro, era 8, faltou 1.000. Fez em 10 vezes, tá devendo, voltou pro emprego. Exatamente. É o cara que ele achou que a Desenhei muito catarinense, tá? A conta que tu fez, eu fiquei desesperado. Isso. Quase que eu falo aqui, mas não foi carne nem sangue que te revelou. Tu tá falando minha história. O carro, inclusive, nem placado tá, então ele tem mais um prejuízo. Ele tá devendo 1.000 do carro só com seguro. Se parar na Blitz, cai preso. Pronto. Aí não tem dinheiro pra multa. E aí o que acontece? Esse cara sai, rouba Filemon, sai. Agora, sei lá o que aconteceu, porque Paulo estava... na prisão. Pronto. Mamãe fala... Olha, a vovó falava o seguinte: quem rouba um fósforo, rouba um helicóptero. Sim, não. Flor que se cheire, ele não era. Tanto é que o próprio Paulo diz, ele era o que pra você? Um inútil. Pronto. Isso era uma escória. Exatamente. Isso era um tranqueiro. Pronto. Então assim, e se encontraram na prisão? Paulo também, boa coisa não é... Pensa na heresia braba.
O que acontece? Calma. Ele encontrou na prisão Isso. Paulo preso por conta de Cristo, De tá? Cristo. Não era por causa de roubo não, tá, irmãos? Não, isso. E aí o que acontece? Paulo evangeliza, então, Onésimo. O irmão de cela lá, como é que Isso. fala? Irmão, não, o vizinho de cela. O colega isso. de cela, exatamente. E aí ele tem uma transformação, né? E aí por isso que ele diz, o filho que eu gerei. Isso. Né? Até para que você entenda, porque a pessoa pode pensar, né? Tá, mas se ele gerou um filho, sim. Como é que ele conhecia o Filemon? Né? Se fosse literal o negócio, sim. não teria como, né? Então ele gerou porque ele conheceu a Cristo, ele nasceu de novo, e Paulo foi a pessoa com quem que fez muito parte disso. Então é aquele filho na fé, aquele cara que você evangelizou e ele creu a partir disso. Então Onésimo é filho na fé de Paulo. E aí começa uma das lições mais incríveis, na minha opinião, Giovanni, que é a mudança de quem nasce de novo, né? Porque, de fato, não que quem não tem Cristo não presta, nessa questão de, antes ele era inútil para você, agora ele é útil para nós dois, porque nasceu de novo. De fato, sim, tem uma grande mudança. Mas, antes ele era inútil nessas questões, também como pessoa, né? Tanto que subtraiu coisas dele e fugiu, né? Mas ele continua lendo, se a gente continuar a ler aqui, é o que a gente vai fazer agora, você vai ver como essa mudança é gigantesca quando alguém encontra o Senhor Jesus e começa a viver diferente a partir de então, né? Começa a ser visível como o óleo na água. Se tu pegar um copo de água aí na sua casa e você vai pegar 1 ou 2 colheres de óleo e jogar em cima, você vai perceber a diferença do que é água e do que é óleo. Então foi essa... É visível. Foi essa visão que Paulo teve conhecendo Onésimo quando chegou na prisão e quando estava saindo da prisão. Sim. Então ele entrou de uma forma e está saindo de outra. Por isso, hoje ele me é útil. Entende? Sim. Então, eu acho muito legal isso. E também assim, né? A gente não sabe se ele estava preso também junto com Paulo, né? Eu só tô aqui brincando aqui, obviamente. Mas assim, fato é de que algo aconteceu extraordinariamente e ele se encontrou com Paulo na prisão e esse encontro deles foi ali. E a partir dali, algo extraordinário aconteceu. Versículo 12. Mando-o de volta a você, como se fosse meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do evangelho. Ele já diz o motivo de porque ele está preso. Exatamente. Tá? Ele não surrupiou ninguém não. Não. Tá? Mas, quer falar alguma coisa? Não, ponto importante aqui. Hoje nós vivemos em muitas denominações, inclusive, né, comunidades de fé, que vivem o discipulado, né? E eu tenho bastante conhecimento em relação a isso também, de como é viver discipulando pessoas, né? Não sei se contigo tu já teve essa oportunidade também. Mas aqui é uma escola de como deve ser um verdadeiro discipulado. Por quê? Ele diz assim, eu mando de volta a você como se fosse meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo aqui para que me ajudasse em seu lugar enquanto eu estou preso por causa do evangelho. Quando você está numa estrutura de discipulados assim, acontecem muitas mudanças, né? Então você estou discipulando Giovanni, daqui a pouco eu posso estar discipulando o Arthur, daqui a pouco eu posso estar discipulando o Vinícius, daqui a pouco eu posso estar discipulando o Bruno, né? E não que isso não seja discipulado, é discipulado. Mas o coração e o desejo que você tem que ter quando estiver discipulando esse cara tem que ser com esse sentimento de que quando você se afastar, seja assim, cara,
É como se fosse uma parte de mim que sai. Não do tipo assim, vai mudar? Fechou então. Eu vou começar com o outro lá na semana que vem. E não criou um laço, não criou raízes naquele relacionamento, entende? Então, como é importante, você que vive dessa forma também aí, que está ouvindo esse podcast, crie laços com as pessoas que você tem mantido essa relação de discipulado, sabe? Ame ele, busque conhecê-lo mais para que quando, por algum motivo, vocês precisarem se afastar devido às circunstâncias, seja algo que vai fazer falta, sabe? Algo que foi verdadeiro. Eu diria para que essa empatia fosse da mesma forma como se fosse um irmão de sangue. Eu moro em Joinville, eu tenho um irmão que mora em Tijucas e uma irmã que mora em Nova Trento. Tá. Essa atenção e esse carinho que eu tenho por eles, a preocupação de ligar para saber como estão, de mandar mensagem, é meio que diária. Sim. E eles comigo. Então, quando você discipula, se hoje eu estou discipulando o John e por alguma necessidade eu deixei de discipular o John, começo a discipular o Arthur, que essa minha ligação com o John não se encerra aqui. Sim. Porque ele ainda tem que fazer, eu ainda tenho que continuar esse vínculo como Sim. irmão. Sim. Porque agora somos irmãos. Exatamente. Não cabe mais meu irmão se mudou, ou eu, na verdade, me mudei para Joinville. Então meu irmão dizia assim, tá, valeu, abraço, irmão, vou arrumar outro irmão aqui e fechou. O nosso vínculo fechou, não. E hoje muito mais é fácil até, porque na época ele estava mandando uma carta, sabe lá Deus quanto tempo depois chegou. Hoje você pega o telefone, você liga, você manda uma mensagem, você manda um áudio. Então hoje é muito mais fácil de a gente manter essa ligação com os nossos irmãos. E eu acho isso de uma importância muito grande, sabe? Sim. Ombrear, pegar o que está doendo em ti, tem que doer em mim. Sim. A tua necessidade tem que ser a minha necessidade. Sim. A dor do teu filho tem que doer em mim. Essas coisas é o que o próprio Evangelho, aí não é só a carta de Filemão, mas é o que o próprio Evangelho nos ensina. Sim. É o que o amor de Cristo nos ensina. E, de novo, você cita de novo, que é o que representa essa carta de Filemão, mais do que essa situação em si, é Cristo se revelando através da carta de Filemão, dessa situação, pelo que ele fez pela igreja. Pelo que ele fez. Né? Então, vamos lá, versículo 13. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. Maravilhoso. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Pronto. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria vida. Isso, é aquele um que é chutar quem tá caído, tá, João? Isso. Do tipo assim, olha, é o seguinte, o cara não valia nada. Não Resumindo valia. aqui, não valia. Não valia. Sabe o professor Girafales, quando olha pro nosso querido seu Maduro, que fala assim, isso aqui é um nada, é um Isso. nada, é um nada. Não sabe fazer nada, não sabe fazer nada. Não quer trabalhar? Não quer trabalhar. Não quer trabalhar. Mas até aí o cara já tá lá no chão. Não, já tá Não, ele tá caído. querendo morrer. Isso. Aí aqui ele começa, olha,
ele não valia nada, mas agora ele é útil, sabe? Eu gostaria de manter ele aqui, mas eu preciso enviar ele. Eu peço que você receba ele como você estivesse recebendo a mim, né? Mas agora não mais só como um escravo, mais do que um escravo, agora ele é um irmão, né? E aí ele continua dizendo, porque para mim ele é um irmão muito amado. Ele relembra, né? Isso. E ainda mais para você. Aí ele faz a comparativa, né? Ó, para mim ele é um irmão muito amado, ainda mais para você, tá? Porque ele o serviu. Isso. Né? E ainda ele bota assim, ó, porque ele tá aqui, era para tu tá aqui. Ele coloca, antes ele bota assim, olha, eu não quis fazer nada, eu gostaria de mantê-lo aqui comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto eu estou preso. Tipo assim, era para tu tá aqui, tá? Mas ele tá aqui. Aí ele bota, talvez tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse para sempre. Não mais como escravo, mas muito além de escravo. Ele é um irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você, tanto como pessoa, aí ele bota como na condição de que estava de escravo, quanto um cristão, que agora ele é irmão na fé. Né? Assim, se você me considera um já meteu o paredão, né? Aí aqui ele começa a botar paredão do BBB. Você viu como era pão, carne e pão? Sim. Ele começou afagando, agora ele tá dizendo, olha só o estágio que chegou a carta. Se tu me considera um cara massa... se não era só balela da tua boca, toma ele. Se tu me considera um companheiro na fé, receba então, como se estivesse recebendo a mim. Tu imagina a pancada que é pro cara que era dono do escravo ler isso agora. Não, que piada, tá? Não, forte. O cara devia estar salivando, né? Sim. Chegou o Onésimo voltando lá, ó. Miserável desse Paulo. Levou tudo que eu tinha, levou meu Fiat 147. Agora vem com a cara lavada, dizendo que é crente. Levou a brasica do Belega. Levou a Brasília do Belegante e agora tá dizendo que é crente, um bicho desse. Do céu. Aí ele diz o seguinte, se você então me considera um companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. E se ele o prejudicou em algo, ou deve alguma coisa a você, ele sabia que devia, tá? Sabia. Não, sabia? Sabia. O cara não ia chegar. O escravo valia uma grana. Ele já começa por aí. Se eu perdi o escravo, o que eu perdi? Pronto. Uma grana. E aí ele já diz o seguinte, se ele deve alguma coisa pra você, pode botar na minha conta. Isso. Detalhe, tá? Paulo é meio... Não, olha. Paulo é um cara tão de fé que ele tá preso, né? Que conta que ele tem? Vai pagar como, miserento? Tu vai pagar como? Bota na conta. Que cartão é o teu, Paulinho? Eu vou dizer. Nubank, Inter, o que é? Eu vou falar uma coisa. É aquele tem cara... Shiba. É o investidor de criptomoeda e chega no banco e fala assim, ó, bota na minha conta. Isso. Me vê 2 pastéis e bota na minha conta. Não tem, tá? O cara abre a conta, só Shiba que não tá valendo nada. Aí ele diz então o seguinte, ponha na minha conta, assumindo a dívida do irmão, do tipo assim, olha, a dívida dele agora é minha. Meu pai amado, não sei se lembra alguém, não sei se lembra alguém que fala assim, olha, a dívida deles agora é minha, eu pago. Pode botar na minha conta. Acho que você já ouviu alguém com o nome de Jesus Cristo, né? Ele pagou a nossa dívida. 19. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei. Não, aliás, para não dizer que você me deve a própria vida. E é a segunda vez que ele já fala isso, né? No começo ele já disse isso também. 20. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe, certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Olha que demais. Além disso,
prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos Aristarco Aristarco pode ser também. pode ser, Demas e Lucas, meus cooperadores. Graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Eu acho legal é que aqui, ó, aqui ele mandou uma mensagem tipo assim: põe água no feijão que eu tô indo, tá? Tá, não, fé total. Tá. Filemon, bota água no feijão, Olha, porque o Paulão tá chegando. tá voltando. O Paulão tá voltando. O Paulão tá voltando com tudo para comer o... E aí fica mais uma lição para nós já irmos para o final, que é, então ele faz o pedido, ele diz, olha, tu me deve a vida, né? Eu não quero cobrar, tu me deve a vida, mas eu quero usufruir desse benefício, do tipo assim, tu tem uma dívida comigo também. Esse cara tem contigo, mas tu tem uma comigo. Eu não quero cobrar, mas eu gostaria de desfrutar disso. Que tu também não cobrasse. Isso. E aí, mas ele diz também, ó, eu gostaria de desfrutar disso, ó. Ele diz assim, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Você me deve a vida. Me faça rir. Tu quis rir, agora tem que fazer rir também, né? Você foi abençoado, agora abençoe, né? Se você recebeu algo do Senhor, abençoe, sabe? Receba os irmãos. E algo que fica nítido aqui é essa próxima frase. Eu escrevo certo, olha só, ele escreve tudo isso aqui, certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais. O cristão que entendeu o evangelho, Giovanni, ele vai além. Ele não faz só o que precisa ser feito. Paulo escreve não apenas pensando e pedindo para que ele perdoasse um irmão. Porque no início da carta ele já diz que ele estava transbordando em fé e amor e em bondade. Ou seja, um cara desse não tem um outro fruto a não ser amar, a não ser perdoar, né? Ele está certo e ele deixa claro aqui quando ele diz, olha, eu escrevo sabendo que você vai fazer mais. O cristão precisa ir além se ele realmente de fato entendeu o evangelho. Cara, é bizarro, John, porque são 25 versículos que a gente pode tirar, assim, ó, o nosso tempo estourou, mas a gente poderia falar muita coisa, sabe? E até eu gostaria que você em casa, né, tirasse esse tempo para reler o texto de Filemon, estudar um pouquinho mais, ler pausadamente, não ler para terminar, porque ler para terminar você levaria 5 minutos. Eu não quero isso. Eu quero que você tire um bom tempo, né, para ler palavra por palavra, porque cabe muito isso para nós, sabe? Quando o John até tocou nesse tema, né, que eu abri em Filemon, as duas primeiras palavras que me ressaltou, que até tu já tinha me dito, mas foi bizarro, porque eu abri e já estava aqui, ó, fé e amor. São duas coisas que a gente precisa começar a colocar mais em prática. Sim. Tá? E quando eu digo fé e amor, eu não digo fé que eu vou ter um carro melhor, fé que eu vou ser curado de tal enfermidade, fé que eu vou vender, fé que isso... Não estou dizendo nessas coisas. A fé no Senhor Jesus, na fé que a gente vai progredir, na fé que a gente vai vencer as batalhas desse mundo. E o amor, cara, o amor eu vejo que está faltando muito, sabe? E eu temo por nós que somos cristãos. Sim. Se faltar o amor, está faltando a essência de Cristo. Então a gente precisa parar, rever
colocar, assim como Jesus, cara, é muito bizarro o amor de Jesus por nós. Ele foi o único que deu a vida por amor. Entende? E o Senhor nem pede isso de nós. Mas eu não consigo, às vezes, amar o meu próximo, amar o meu irmão. Então são duas coisas que chamam muito a atenção, que eu acho que a gente precisa rever os conceitos. Leia Filemon 2, 3, 10, 20 vezes. Quantas vezes forem necessárias. Exatamente, preciso. E para mim, olhando essa carta também de Paulo aí a Filemon, e olhando, eu olho a situação de Onésimo, né? Esse cara que fugiu, não sei porquê, mas que entendeu que o correto seria voltar, né? Voltar da onde ele saiu, para que de alguma forma reparar aquilo que não estava correto, né? Então, quantas vezes a gente foge dos nossos problemas, encontra Cristo, né? Mas não tem a hombridade, às vezes, de querer voltar e reparar aquilo que foi causado, né? Ele não deixou para trás as coisas, simplesmente deixou rolar. Não, ele voltou, agora como um irmão em Cristo. A Bíblia não conta mais o que aconteceu com Onésimo, com Filemon, mas o que fica claro aqui é de que os dois, com certeza, são dois irmãos que nós, quando estivermos com o Senhor na glória, vamos encontrar. Tanto Filemon quanto Onésimo, e eu vou querer saber qual é essa história muito da louca que aconteceu, tá? Meus irmãos, fé e amor, que nós possamos transbordar de fé e de amor para a igreja nos nossos tempos, que a gente possa ler essa carta e aprendermos um pouco mais sobre a força e a importância de perdoar, entender um pouquinho do que o Senhor fez por nós, do que o Senhor Jesus fez por nós. Quantas vezes nós roubamos o Senhor e saímos por aí pela vida fora, temos pegado a vida que Ele nos deu e levado para tantos outros lugares, e nos lembramos lá na frente e nos encontramos com Ele, muitas vezes, talvez seja esse momento que você está ouvindo esse podcast, se reencontrando com o Senhor e entendendo, olha, eu preciso voltar, e eu sei que o Senhor não só vai me perdoar, mas Ele vai fazer muito mais do que eu estou esperando, né? Porque a própria palavra já diz que o Senhor faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Então que você possa fluir de amor. E é o que essa carta nos mostra, né? E amor pelos irmãos também, que isso é muito importante. Giovanni Claudino, Filemon, conversamos um pouquinho sobre essa carta tão maravilhosa, e eu tenho certeza que foi muito enriquecedor os pontos que a gente tocou aqui. É isso. Tamo junto. Não esqueça de se importar com os teus irmãos, não esqueça de se importar com a igreja que você, né, no endereço que você se encontra com os irmãos. Sim. Se importe com eles, faça por merecer esse teu novo nascimento em Cristo. Verdade. E seguinte, se você tiver o que nós chamamos de bala na agulha, isso. Vou mandar umas contas para vocês aí. Isso, ajude-nos. Isso, né? Exatamente. Mantenha esse programa vivo. O homem já puxou a barba. Tá? Se você, inclusive, quer participar dessa forma, né, Giovanni? Isso. Né? Você pode entrar em contato com a gente aqui. Ajude, pelo amor do Pai, que o negócio tá ficando caro. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio aqui do Santo Podcast. Valeu! Valeu!